A gente tá ouvindo muita polêmica, muita provocação, muito burburinho sobre as semifinais da Libertadores entre Fluminense e Inter e também do outro lado entre Palmeiras e Boca, né? Mas e aí, quem realmente é favorito para chegar na final? O que a gente pode esperar desses jogos das semifinais da Libertadores? Vamos falar como cada time chega para essa semifinal agora. Então vambora, mete marcha e vamos nessa! Fala, torcedores e torcedoras fanáticas e fanáticos, o meu nome é Diogo Cunha e eu sou um torcedor apaixonado por futebol igual você. Cara, esse canal aqui é novo, tem 5 meses que eu criei e, cara, o seu apoio, sua opinião nos comentários, sua força, suas curtidas, isso tem sido muito importante pra mim, então muito obrigado a você, meu inscrito, tamo junto sempre. E se você tá conhecendo agora o torcedorismo, pô, cara, tu acaba de conhecer o canal feito para quem ama o futebol, então já aperta o botão aí para se inscrever, porque você não vai se arrepender. Rapaziada, depois de um mês esperando, finalmente chegamos nas semifinais da Libertadores da América em 2023. Só temos 4 times, os 4 melhores times da América nesse ano, disputando a tão sonhada Taça da Libertadores da América. Temos de um lado Boca Juniors, que é hexacampeão, contra o Palmeiras, que é um tricampeão da América, e do lado de cá temos o Internacional, que é bicampeão da América, contra o Fluminense, que é o único dos 4 times que ainda não venceu nenhuma edição, tem como melhor participação o vice-campeonato para a LDU lá em 2008. Então vamos falar primeiro dessa semifinal que já acontece hoje, jogo no Maracanã entre Fluminense e Inter, jogo de ida. Vamos falar primeiro do histórico do Internacional, como que o Internacional chegou na semifinal da Libertadores, tá? O Internacional entrou direto na fase de grupos, o Inter foi bem no Campeonato Brasileiro do ano passado, foi o vice-campeão e teve o direito de entrar direto nas semifinais, direto na fase de grupo da Libertadores, tá? O Inter caiu no grupo B, pegou Nacional do Uruguai, Independiente Medellín da Colômbia e Metropolitanos da Venezuela. O Inter foi o líder da sua chave, mas foi um grupo bastante disputado, né? O Inter passou o Independente na última rodada, né? O Independente acabou ficando em terceiro, o Inter foi para ser o primeiro do grupo, classificou o Inter em primeiro e Nacional em segundo, tá? Nas oitavas de final, o River pegou a maior pedreira de todas que ele enfrentou até agora nessa Libertadores, né? Pegou o River Plate, foi a estreia do Valência, goleador do Inter já nessa Libertadores da América. O Valência estreou com um gol, né? O Inter abriu o placar lá no Monumental de Núñez, com mais de 80 mil argentinos torcendo pro River, mas não segurou o River por muito tempo. O River virou aquele jogo, foi 2-1. O Rocher, que também fazia sua estreia na Libertadores, fechou o gol, impediu um placar ainda mais elástico dos argentinos, e na volta o Inter jogou muito melhor, foi o melhor jogo do Inter nessa Libertadores contra o River, abriu um 2-0, tava passando de fase, aí deu um vacilo brabo ali na defesa, desatenção, tomou o gol, que levou o jogo para os pênaltis, mas ainda assim o Inter levou a vaga nos pênaltis. Nas quartas de final, o Inter fez um jogo de sobrevivência contra o Bolívar lá na altitude, né? Pegou quase 4.000, 3.600, se eu não me engano, no La Paz, lá na altitude contra o Bolívar, e o Inter conseguiu vencer. Foi um jogo em que, cara, o Inter foi muito pressionado, mas se fechou muito bem, todos os jogadores deram a vida. Valência mais uma vez fez o gol da vitória. No jogo da volta, o Inter dominou a partida, né? Até não foi a sua melhor apresentação nessa Libertadores dentro de casa, mas fez o seu dever, venceu mais uma vez o Bolívar, foi 2-0 e carimbou a vaga nas semifinais com 2 vitórias, tá? O Inter, então, chega forte nessas semifinais. Números do Inter jogando dentro de casa, tá? Foram 5 jogos com 4 vitórias e apenas um empate. Então o Inter está invicto. Esse empate foi contra o Nacional na fase de grupos. No mata-mata, venceu os 2 jogos em casa que fez. Fora de casa, o Inter venceu 2 jogos, 2 empates e perdeu apenas um jogo. Então foi o único jogo que o Inter perdeu nessa Libertadores, foi justamente para o River nas oitavas de final. Ainda na campanha geral do Inter, marcou 16 gols e tomou 9. Então o Inter tem feito uma campanha ali equilibrada, né? O momento do Internacional, os últimos 10 jogos, que é o que geralmente a gente pega para ver o momento de um clube, né? O Inter venceu 4, desses 4 vitórias aí, 3 foram na Libertadores e apenas 1 no Brasileiro, perdeu outros 3 e empatou outros 3. O Inter, cara, o Inter não tá na sua melhor fase no Campeonato Brasileiro, mas também a gente precisa ponderar que o Inter não vem levando o Brasileiro a sério, né? O Inter vem ali sobrevivendo no Brasileiro, fazendo o que dá para poupar e ter os seus jogadores na melhor condição possível para disputar a Libertadores, que é o grande sonho, a grande competição que o Inter quer vencer esse ano.
O último jogo do Inter com todos os titulares, cara, foi em 2 de setembro contra o Goiás, cara, se eu não me engano. Então, assim, contra o São Paulo, que foi no dia 13, muitos jogadores do Inter estavam na seleção, né, nas suas respectivas seleções. O Inter não usou todos os seus jogadores do elenco e acabou poupando alguns jogadores também. No dia 21, o Furacão poupou todos os titulares contra o Atlético Paranaense. Alguns dos titulares entraram no segundo tempo ali, Alan Patrick, Valência entrou também, Mercado, se eu não me engano. Então, assim, o Inter tá há muito tempo sem jogar com o time que vai entrar hoje em campo, tá? Isso, na minha opinião, não é muito bom, porque pode afetar o ritmo de jogo do Inter, né? Um time que vem só treinando, pode ser que na hora da intensidade de um jogo de futebol, eles sintam um pouquinho, mas assim, é aquela diferença que talvez a olho nu a gente não consiga perceber, tá? Agora vamos falar do adversário do Inter, o meu Fluminense. Sou tricolor, nunca escondi isso de ninguém. Caminho do Fluminense até aqui também é outro time que entrou direto na fase de grupos. O Fluminense foi terceiro no Brasileiro do ano passado e carimbou direto na fase de grupos. Caiu no grupo D, que foi considerado o grupo da morte, né? O grupo que tinha River Plate, então o Fluminense também enfrentou o River nessa Libertadores. Tinha o The Strongest, Altitude e tinha Sporting Cristal, que na época era o grande time do Peru, né? Mas também, grande time do Peru, pelo amor de Deus, né? O Fluminense também foi líder do seu grupo, venceu os 3 primeiros jogos, né? Foram aqueles jogos em que o Fluminense venceu do Cristal por 3-1 fora e depois macetou o River. Esse foi também justamente contra o River, né? Foi o grande jogo do Inter e também foi o melhor jogo do Fluminense na Libertadores. O Fluminense meteu 5-1 no River Plate, depois venceu o The Strongest, acho que o The Strongest foi antes do River, né? Aí depois o Fluminense botou reservas contra o Strongest na altitude, perdeu pro River também no Monumental, sofreu com muitas lesões nessa época da temporada, né? Quando enfrentou o River, estava sem os laterais esquerdos, estava sem o Keno, sem Felipe Melo, Alexander, o Fluminense estava completamente desfalcado. Depois voltou e empatou seu último jogo dentro de casa na fase de grupos para carimbar a vaga e a primeira colocação. Nas oitavas de final, ida na Argentina contra Argentinos Júnior, foi 1-1, aquele jogo que o Marcelo fez aquela falta, que foi expulso, quebrou a perna do argentino. O Fluminense levou um empate naquele jogo, depois ganhou por 2-0 no Maracanã, gols no finalzinho do jogo ali. Samuel Xavier foi o grande cara, o grande nome do Fluminense nessas oitavas de final. Nas quartas de final, o Fluminense surpreendentemente pegou o Olímpia, que havia eliminado o Flamengo, e venceu os 2 jogos assim com autoridade, né? John Kennedy foi o grande nome do Fluminense nessa fase, né? Venceu o primeiro jogo no Maracanã por 2-0 e no Paraguai, na grande pressão lá no Defensores del Chaco, o Fluminense venceu também por 3-1, um agregado de 5-1 contra o time do Olímpia, que é um tricampeão da América, né? O Fluminense venceu lá também. Os números do Fluminense dentro de casa foram 4 vitórias e 1 empate, assim como o Inter. Fora de casa foram 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, tá? O Fluminense marcou 18 gols e tomou 8 gols. Então tem um ataque melhor e uma defesa melhor que o Inter também, nos números, né? Momento do Fluminense. Cara, o Fluminense vive um dos seus melhores momentos na temporada. É o melhor mandante do Brasil nesse momento, né? O time que tá há mais tempo sem perder dentro de casa. Venceu 7 dos últimos 10 jogos que fez na temporada, né? Perdeu outros 2 e empatou 1. O Fluminense não perde no Maracanã como mandante desde janeiro de 2023, quando perdeu pro Botafogo no Carioca. Para times de fora, desde 9 de outubro de 2022, né? O Fluminense não perde no Maracanã. É o time há mais tempo invicto nessas condições no Brasil, perdeu para o América naquela ocasião. Então, assim, o Fluminense é um time que vive um momento esplendoroso, né? E vamos falar das polêmicas desse jogo, né? Teve ali, sobrou uma pro Keno, né? O Keno dizendo que, a gente tem que tentar fazer um bom jogo. Tentaram puxar uma polêmica ali do Keno, ele falando, a gente tem que tentar fazer um bom jogo, fazer o máximo de gols possível, porque lá no Beira-Rio vai ser muito difícil. Cara, eu sinceramente não vi polêmica nessa fala do Keno. Eu acho que tentaram puxar ali uma polêmica para tentar incendiar o lado do Inter. Acho que o Keno foi respeitoso com o Inter, como tem que ser, né? O Inter é um grande adversário, é um bicampeão da América, é um gigante do Brasil. A polêmica do lado do Inter, né? O que o Baldasso falou nesses últimos dias, né? Dizendo que o Fluminense é um mandante fraco, né? Basicamente, as palavras dele não foram essas, né? Ele falou que o Fluminense tem um mando de campo menos importante do que o do Inter, menos importante do que o do River e do que o do Bolívar. Cara, eu tendo a tipo assim,
concordar com ele nessa, né? Porque o River botou 80 mil pessoas e colocou a pressão do Monumental de Nunes praticamente do lado do campo. Então, assim, por conta do estádio, a pressão que a torcida do River faz consegue ser maior do que a do Fluminense porque tá mais próximo, né? E, cara, um mando de campo com 3.800, 3.600 metros de altitude também é um mando de campo mais difícil do que o do Fluminense, mas quando você compara Inter com o Fluminense, pelos números que eu já passei pra vocês aqui, eu acho que, assim, é no mínimo por baixo igual, né? A pressão entre as duas torcidas, mas é complicado ele falar que o Fluminense não tem mando de campo, né? Isso aí eu acho que é uma polêmica não tão grande, mas ele falou besteira, né? Eu vejo torcedores do Inter achando que, tipo assim, o Fluminense é mais um degrau, mas assim, a maioria da torcida do Inter tem respeitado o adversário, a maioria da torcida do Fluminense também tem gente falando assim, temos que golear, vamos abrir 5-0 aqui. A galera falando assim, mas a maioria também tem respeitado o Inter, né? A galera que fala o contrário, tanto de um lado quanto do outro, é por desconhecimento, cara. O time do Inter é um excelente time, o time do Fluminense é um excelente time, são times que vão fazer um jogaço. Pro jogo de hoje, análise do jogo de hoje, né? Vamos ver quem é o favorito. Cara, o Fluminense vem completo pela primeira vez desde a goleada em cima do River Plate. Vem, assim, bufando, completamente descansado também, o Diniz também. O Fluminense jogou a última vez uma semana atrás e ele poupou alguns jogadores ali como o Arias, como o Ganso, que vinham se recuperando de lesões. Então o Fluminense tem todo mundo quase 100%, porque o Ganso talvez não vá para esse jogo de titular, talvez o John Kennedy fique na vaga dele. Mas o Fluminense vem completo, o Diniz com todo mundo à disposição pela primeira vez desde o River Plate, como eu falei. O Inter também está com todos os titulares à disposição e vai ser um jogaço. Eu espero que o Inter fica um pouco mais atrás nesse jogo e tente as esticadas no Valencia, que é um cara muito forte, é um cara que corre muito rápido, que vai ser muito difícil marcar esse cara ali com a zaga do Fluminense, principalmente do lado esquerdo de defesa do Fluminense, né, que a gente sempre fala Felipe Melo e Marcelo. Então o cara que vai ser chave pro Fluminense vai ser o Alexander, que vai ter que cobrir Alexander e André, né, mas mais o Alexander, que é quem cobre essas subidas do Marcelo, é quem auxilia ali o Felipe Melo na recomposição, né? Então, assim, Alexander vai ser uma peça-chave ajudando a marcar Alan Patrick e Valencia se eles caírem por aquele lado, que eu acredito que é o que o Kudê vai fazer, né? Todos os técnicos que jogam contra o Fluminense colocam seus principais jogadores do lado de Marcelo e Felipe Melo, e o Diniz já sabe disso também, né? Pro Inter a chance é essa, conseguir uma esticada ou talvez uma bola parada com o Valencia, que é muito forte também. O Alan Patrick também é um craque, bate muito bem na bola, mas eu acredito que o jogo vai ser o Fluminense pressionando mais do que o Inter em busca dos gols, principalmente por jogar dentro de casa, né? Eu acho que o Fluminense é favorito para esse jogo, é um favorito claro para esse jogo dentro de casa no Maracanã. O Fluminense vence praticamente todos os jogos que joga no Maracanã, mas o Inter é bastante capaz de arrumar um empate ou talvez uma vitória. Mas assim, antes do jogo, para mim, o Fluminense é o favorito. Eu sou tricolor e eu não tenho medo de falar isso, porque isso aqui é uma análise imparcial. Para mim, o Fluminense é bastante favorito para o jogo de hoje dentro do Maracanã, o que não é uma certeza de vitória, né? Até porque o time do Inter chegou aqui vencendo vários jogos fora de casa e é um time capaz de vencer. Lembro a você, meu irmão, se você vai a esse jogo do Fluminense, ou se você vai na Bombonera, né? Você que é palmeirense e vai lá torcer pelo Verdão lá na Argentina, filma a festa da sua torcida, filma lá um gol do seu time e me marca. Você, torcedor do Inter, também pode me marcar. Eu mesmo, sendo tricolor, vou repostar a festa de todo mundo, como eu sempre faço. Me marca no Instagram que eu vou repostar. Vamos falar agora de Boca e Palmeiras. Cara, como é que o Boca chegou aqui? Caiu no grupo F com Deportivo Pereira, Colo-Colo e Monagas. Grupo ridículo que o Boca pegou, né? Obviamente o Boca foi líder. Nas oitavas de final, pegou um 0-0 e um 2-2. Quem o River pegou nas oitavas de final? Foi o Nacional do Uruguai, né? E aí fez um 0-0 no Uruguai e um 2-2 na Argentina. Foi para os pênaltis. Romero começou a aparecer na Libertadores, pegou 2 pênaltis. Quartas de final, 0-0 jogando melhor que o Racing na Bombonera. Depois 0-0 no El Cilindro jogando pior que o Racing. Pênaltis de novo. Romero pega 2 pênaltis de novo e coloca o Boca nas semifinais. Jogando em casa, o Boca venceu 3 jogos, empatou 2. Fora de casa, o Boca venceu um jogo só, empatou 3 e também só perdeu um, que foi pro Deportivo Pereira, né? O time que o Palmeiras eliminou nessa Libertadores já. E campanha geral, marcou 11 gols com 4 gols sofridos. É a melhor defesa da Libertadores. O Boca tem a melhor defesa dessa Libertadores, tomou só 4 gols nessa temporada, tá? O momento do Boca não é bom. Os últimos 10 jogos venceu só 3, empatou 4 e perdeu outros 3. O Boca vem numa péssima fase. O Cavani, que é a grande esperança do time, foi a contratação desse meio de janela para alavancar o Boca. Não deu certo ainda, fez um gol só em 8 jogos, está sendo muito cobrado pela torcida.
O Riquelme até deu entrevista falando que é possível, mas que o time tem que jogar melhor. Ou seja, claramente o Boca é inferior tecnicamente ao Palmeiras, né? Vai jogar no peso da camisa, né? O histórico do Palmeiras, como que o Palmeiras chegou aqui? Cara, o Palmeiras caiu no grupo C, Palmeiras que foi o campeão brasileiro do ano passado, veio direto para a fase de grupos, com Bolívar, Barcelona e Cerro. O Palmeiras venceu 5 jogos, perdeu só um, que foi na estreia na altitude para o próprio Bolívar. Foi o melhor primeiro colocado da fase de grupos, e mais só confirmou sua classificação em primeiro na última rodada, né? Porque o Bolívar estava empatado em número de pontos, mas o Palmeiras rebocou o Bolívar, meteu um 4-0 lá no Allianz Parque. Nas oitavas de final pegou uma pedreira, mas conseguiu vencer o Galo fora de casa por 1-0 no Mineirão, depois jogando mal dentro de casa, correu riscos de perder aquele jogo, conseguiu um 0-0 com o Galo e se classificou. Aí nas quartas de final o Palmeiras foi agraciado com o Deportivo Pereira, mas também não deu mole, tá? Foi lá na Colômbia, meteu um 4-0, já garantiu a classificação. Ali, depois, jogando em casa, mais uma vez, não jogou tão bem assim, né? Foi um 0-0, mas já estava classificado e chegou na semifinal. Números em casa. Palmeiras venceu 3, empatou 2, está invicto dentro de casa. Esses 2 que empatou foram no mata-mata, né? O Palmeiras não venceu dentro de casa ainda nesse mata-mata. Fora de casa foram 4 vitórias e uma derrota, aquela pro Bolívar na altitude, como eu falei. Palmeiras tem uma ótima defesa e um ótimo ataque, foram 21 gols marcados, 6 sofridos, é o melhor ataque da Libertadores e não tomou gol ainda no mata-mata. Foram 4 jogos e o Everton saiu zerado em todas, tá? Palmeiras vive um momento conturbado não, mas assim, oscilante, né? Os últimos 10 jogos venceu 5, empatou 3, só perdeu 2, né? Perdeu para Fluminense e para Grêmio esse último jogo. O Palmeiras sem o Dudu é um time muito pouco criativo, né? E aí quando o Veiga não tá bem, quando o Veiga não consegue jogar, se torna um time normal. Então é um time que tem muitas dificuldades de criação, mas é um time muito forte na bola aérea. Então é essa tática que o Palmeiras costuma usar quando o Veiga não está inspirado por dentro. Então o Palmeiras lança muitas bolas na área, e acaba conseguindo bastante gols dessa forma de bola aérea, né? Tem o Gustavo Gomes, que é um especialista nisso. Galera, esse jogo aqui só teve uma polêmica pra gente analisar. O Riquelme disse recentemente que o Palmeiras não tem um futebol vistoso. O Palmeiras... Cara, eu também acho que ele não falou nada demais, cara. Eu acho que assim, você torcedor palmeirense pode até ter se ofendido, mas assim, cara... O Palmeiras tem o futebol vencedor. É o que basta, né? Precisa ser vistoso? Cara, é bom que seja, mas tipo, o futebol do Palmeiras vence, não é de hoje. Vence há muitos anos. O Palmeiras é um dos melhores times do continente há muitos anos. Então, assim, ele quis botar uma pimentinha ali. Mas, cara, nem ardeu, né? Essa pimenta aí, pelo amor de Deus, né, Riquelme? Se o futebol do Palmeiras não é vistoso, do Boca Juniors é o quê, meu amigo? Pelo amor de Deus, né? Esse jogo na Bomboneira, cara, eu acho que se o time do Palmeiras, que é muito experiente, o Abel é muito experiente em Libertadores já também, se entrar sem o peso das últimas eliminações pro Boca, né? Foram 3 já, o Palmeiras nunca eliminou o Boca, já foi eliminado 3 vezes, perdeu uma final, inclusive. Cara, se o Palmeiras entrar sem esses pesos aí, sem esse peso desses jogos, cara, vai deslanchar e deve até vencer hoje na Bomboneira. Pra mim, o Palmeiras hoje, se entrar tranquilo, é favorito pra vencer o jogo. O Boca vai tentar imprimir uma pressão. Se o Palmeiras não cair nessa, deve começar a controlar o jogo ali a partir dos 15, 20 minutos do primeiro tempo já. E deve vencer esse jogo. E eu vou palpitar aqui que vai ser na bola aérea, tá? Pra variar. Mas pra mim os favoritos de hoje são Fluminense e Palmeiras. Coloca aqui embaixo quais são os seus favoritos. Na verdade o Palmeiras vai jogar só amanhã, tá? Me desculpa aí se eu tô confundindo aqui. Palmeiras vai jogar na quinta-feira contra o Boca. E Fluminense e Inter é hoje mesmo no Maracanã, quarta-feira, o dia que eu tô lançando esse vídeo. Esses vão ser só os primeiros jogos das semifinais da Libertadores. Nada vai se resolver nessa semana. Lembrando que nessa semana a gente vai ainda ter o vídeo contando tudo o que aconteceu nesses 2 jogos e vai ter os jogos de volta na semana que vem. Obviamente aqui no canal vai ter vídeo ao longo de todos esses dias contando tudo, aquecendo os jogos da Libertadores. Então se você não está inscrito, já se inscreve, ativa o sininho para não perder esses vídeos. Deixa sua curtida, muito obrigado por ter ficado até o final. Até o próximo vídeo, tamo junto, valeu e falou!